isso traz para a gente o seguinte: se você entende que o cliente é a base de tudo para todo o processo de vendas, isso muda tudo, né? E esse tema, Jardel, foi um tema que foi solicitado que a gente falasse mais sobre vendas. Então nós vamos ter 2 episódios aqui só focados em vendas. Esse episódio 24 e o próximo 25. Então, já fica ligado. Pega aí papel, caneta, bloco de notas, seja lá o que for, aquilo que você consiga registrar aqueles insights que vão surgir. Fala, beleza? Seja muito bem-vindo ao podcast Fé em Negócios. E esse episódio, chegamos nele, episódio 24. E 24 esse episódio. Já passaram 23 episódios, você acredita nisso? Piscar de olhos. No piscar de olhos. Eu sou o Nicolas Beirão e eu estou aqui com o Jardel Beirão para a gente poder produzir, gravar esse episódio para você que acompanha, que acredita em fé e negócios caminham juntos. Bom, Jardel, sobre o que é esse episódio 24 hoje? Estamos de casa nova, né? Não podemos deixar passar isso aí. Pensei que você ia deixar passar. Estamos de casa nova, buscando cada vez melhorar para alcançar você de forma mais agradável. E o que a gente vai falar? Falando de fé em negócios, o episódio é vender não é convencer. Vender não é convencer. Mas é entender por que o cliente decide comprar. Botaram um título bem curtinho. Mas vamos nessa. Vender não é convencer. Hoje aqui nós não temos a presença do Leir. Leir, você tá fazendo falta, cara. Ele está sendo representado aqui pela Bala de Café. Que isso, gente? Que tipo de representação é essa? Mas no próximo episódio ele vai estar aí com a gente para poder abrilhantar ainda mais esse podcast. Enfim, eu tô até meio, sabe? Faltando alguma coisa, né? É. Parece. Parece não, tá faltando, né? É. Tá até meio triste, tô assistindo você meio pesado. Mas vou melhorar. Que bom. Vender não é convencer. Vamos pro tema. Vender não é convencer. É entender por que o cliente decide comprar. Exatamente. Quero aproveitar antes da gente iniciar, agradecer o nosso patrocinador, o Office Café São Pedro da Aldeia, esse parceiro estratégico, também a FATEF, Instituto Equilíbrio, a Carro.com, a ANB Consultoria, que fazem com que esse podcast seja possível. E em breve a gente está chegando mais um novo patrocinador, um parceiro. Aguarda aí, porque já pode falar até o nome já para dar uma esquentadinha? Não, deixa para o próximo episódio. Você fica ligado aí que vai acontecer. E outra, é um patrocinador que traz coisas fantásticas também para você. Mas não vou falar muito não, para não... Vou fingir que não está aqui. Vamos lá. Bom, se a gente falou sobre esse tema, é importante a gente falar que todo o processo de decisão de compra, Jardel, ele é um processo que parece que deveria começar no racional, mas não começa. Começa no campo emocional. E você, como especialista na área da mente, do processo mental, como é que você pode trazer para a gente como é que funciona isso na prática? Por que acaba sendo no âmbito emocional a maior tomada das decisões? Principalmente na parte de compras. Eu vou até fazer uma introdução aqui. Quem é casado sabe quantas vezes a sua esposa acabou comprando uma coisa que depois ela nem usou. Essa compra foi emocional ou foi racional? Fala aí, Jardel. Você falou de casado, eu não posso deixar passar. Então não deixa. Fica ligadinho, porque em breve a gente vai estar falando aqui daquilo que vai acontecer ainda esse ano. O Instituto Equilíbrio sempre inovando, né? Sempre. Formação de terapeutas de casais. Então, se você quer saber mais alguma coisa sobre isso, porque vai rolar a partir de maio, se não me engano, deixa aí nos comentários. Olha, eu quero informação. Mas vamos voltar para o que interessa aqui, que é a de vendas. É interessante a gente pensar que existe uma teoria chamada teoria dos 3 cérebros.
eu gosto muito de usar a mão como exemplo dessa teoria. Então a gente fala, como se aqui fosse a nossa estrutura cerebral, aqui embaixo a gente tem o cérebro chamado cérebro reptiliano, mais antigo, né, dentro dessa teoria. Aqui a gente tem nos dedos o cérebro mais novo, que é o chamado de córtex pré-frontal, e aqui dentro a gente tem o sistema límbico, que é o chamado cérebro emocional. Então isso é muito interessante porque a gente fala do cérebro reptiliano é quando você toma uma pancada, quando você toma um susto, quando você tem um trauma. Então você toma uma pancada aqui, ele abre, ou seja, você perde o cérebro, o córtex pré-frontal, que é a parte racional. Mas aqui dentro está o sistema límbico, que é o cérebro emocional. Então aqui a gente toma as decisões, por quê? Porque em algum momento você não está pensando, você não é racional. Em algum momento, na área da compra, você tem um impacto aqui no cérebro reptiliano. Então, ou você vê e você gosta muito, ou você entende que aquilo é muito necessário. Tudo isso faz parte aqui, ó, você tem a pancadinha. E quando você tem a pancada, o córtex pré-frontal como que abre. E tudo daí para frente é aqui no emocional. Então, após a pancada, já dei até uma pancada aqui no microfone. Após a pancada, quando ele abre, não é racional, não é informação, não é conteúdo informativo. É aquilo que mexe aqui dentro na parte emocional, ou seja, se há afetividade, se há uma atração, aí é que você toma a decisão aqui. Então é importante ele se sentir seguro, o ambiente seguro, o processo seguro, para ele poder ter essa abertura. Sim, mas alguma coisa vai bater aqui antes. Vai ativar. Um desejo, a necessidade, o entendimento, ou aquela apresentação bem feita que bate aqui, que ativa, aí ele não tem mais racional. Né? Você vê que quando a gente trabalha com negócio de compra, quando você quer vencer isso, as orientações dos consultores faça perguntas. Eu preciso realmente disso? É a hora de ter. Para quê? O objetivo dessas perguntas é fazer o quê? É trazer de volta o córtex frontal, que é a área racional. Mas, mano, a maior parte, mais de 70% das decisões acontecem no campo emocional. No campo emocional, no sistema límbico do cérebro. Ou seja, para você que trabalha com vendas ou tem uma equipe de vendas, é fundamental 2 pontos só nessa primeira parte aqui. Primeiro, ter atenção total no cliente para proporcionar a ambiência necessária para poder facilitar esse processo. Se você for incisivo demais, for agressivo demais, for muito afoito no processo de vendas, você vai bloquear esse processo. Por quê? Porque o cérebro reptiliano vai ativar ou o modo ataca, defesa. Ou foge. Ou defesa. E aí, você falou sobre fazer perguntas. Para você fazer boas perguntas, você tem que saber ouvir. Ouvir o que o cliente está dizendo com palavras e sem palavras, concorda? Para não acessar de cara o córtex pré-frontal, onde ele vai começar a racionalizar e vai acabar dizendo, não é a hora, não preciso. Vai criar as objeções. Ele vai racionalizar, vai criar as objeções, que a gente vai falar depois como contornar isso, tá? Mas ouvir o cliente. Para ouvir o cliente, você precisa ser extremamente atento àquilo que ele está dizendo e não dizendo. Ou seja, fazer uma análise desse cliente, observar gestos, postura, posicionamento, vestimenta, corte de cabelo. Esse cliente ele está comunicando, porque nós comunicamos com tudo. E boa parte da comunicação ela é fisiológica, ela é corporal. Não verbal. Então, para isso, você precisa ter o olhar calibrado para poder enxergar, interpretar e tomar decisões assertivas. E quando a gente fala de decisões assertivas, nós estamos falando de perguntas poderosas, perguntas certas. E esse processo de pergunta nos leva ao terceiro ponto desse tema, né? Onde a gente tem aqui como tema: vender não é convencer, é entender por que o cliente decide comprar. Então, esse processo de entendimento, porque o que levou o cliente a comprar é a criação do ambiente favorável, seguro para compra, o despertar desse desejo desse cliente para poder ativar e assim abaixar o modo defesa dele, concorda?
E aí, nesse momento, a gente entra no ponto 3. Autoridade gera confiança e confiança gera venda. Ou seja, se eu confio, eu fico mais suscetível a comprar. E essa confiança pode ser gerada de várias formas. Diversas formas. E eu vou falar uma aqui, vou franquear para o Jardel abrir outros pontos dentro da especialidade dele. Quando a gente fala de confiança, essa confiança ela vem como uma questão de respeito. E a gente respeita quem tem autoridade. Essa autoridade ela pode ser construída de diversas maneiras. Se você é um empreendedor, dono de um negócio, onde a sua cara, o seu rosto, ele está à frente do seu negócio, que é um ponto-chave hoje, principalmente para se diferenciar no mercado cada vez mais competitivo, a sua autoridade ela é construída através do conhecimento que você tem, das relações que você tem, do seu network, da capacidade de você gerar negócios com esse conhecimento e com essas relações, a capacidade de você criar oportunidades e conexões com outras pessoas, para pessoas, e assim vai. E os resultados que você construiu ao longo do tempo. Porém, a confiança também vem com a qualidade do que você entrega, mas existe uma confiança que ela é gerada quando não está ligada no objeto principal, mas sim quando ela vem de uma pessoa distante, de terceiros, que com certeza você já deve ter passado por esse nível de confiança. É quando você vai lá pesquisar numa compra online, por exemplo, quais são as avaliações feitas de um produto ou de um serviço. E aí, Jardel, eu vou abrir aqui para você falar exatamente dessa parte, como que funciona para a pessoa que está no processo de decisão de compra, quando ela recebe a indicação de alguém. Essa indicação, como é que funciona para essa pessoa? E eu gostaria que você falasse sobre o processo de transferência de confiança, de autoridade, que existe nesse momento. Por quê? Assim que o Jardel terminar, eu vou falar como que você pode aplicar isso no seu negócio, independente do seu segmento. Quando o Nicolas fala de autoridade, é importante só a gente chamar a atenção ao seguinte, e de resultado. Nichos diferentes buscam resultados diferentes. Então, isso é uma coisa que você tem que primeiro se situar. Porque vai ter um tipo de nicho que tem um tipo de resultado, aquilo faz sentido para eles. Tem um outro tipo de segmento que você trabalha que vai ter um outro tipo de outro resultado fazendo sentido. Então você precisa primeiro saber se situar qual é o seu nicho de atendimento para você poder colocar isso aí. Agora, independente do nicho que você vai trabalhar, independente do resultado que esse nicho espera, a autoridade é construída por fatores diversos, como o Nicolas falou. E a autoridade por indicação, isso traz algo muito forte, porque traz o sentimento de pertencimento, parte do corpo. Então, quando alguém me indica, e essa pessoa que me indicou é alguém de referência para mim, eu espelho essa pessoa. A gente tem uma coisa chamada neurônios espelhos. Então, eu espelho. Então, se ela comprou, se ela tem, se foi bom para ela e essa pessoa para mim é referência, eu quero também me aproximar de quem ela é. Isso não tem a ver com nada físico, isso tem muito mais a ver com o sistema psíquico, quem essa pessoa é no meu sistema psíquico. Então, se ela comprou aquele carro, aí eu pergunto, e o que você fala desse carro? Aí ele fala do carro e fala de onde ele comprou e fala da experiência dele. Como foi, o que ele sentiu. Então eu agora espelho essa pessoa. Não é que eu vá copiar, não é que eu queira ter inveja. A gente está falando de coisas psíquicas naturais do ser humano. Então aquela indicação dela diz, olha, vai lá na carro.com, vai lá que o atendimento é bom, vai lá que a venda é honesta, vai lá. Então, quer dizer, esta pessoa, eu espelho ela e eu acabo fazendo a gente chama isso de transferência psíquica. Eu acabo indo, mas eu já vou para carro.com, por exemplo, já com ela num patamar acima, na prateleira de cima. É o que a gente vai chamar de um lead aquecido, porque ele já chega favorável, muito mais favorável para a tomada de decisão de compra. Falou nele, apareceu aí, ó. Então isso aí acontece porque eu quero fazer parte desse grupo.
É muito interessante isso. E tudo isso você está tendo aqui uma pequena fração da nossa formação em vendas. Tá? Isso que a gente está falando aqui é de neurovendas. Então, entenda que tudo é venda. E nesse processo, você pode aplicar, Jardel, em qualquer segmento. Como é que você faria isso? Simples. Trabalhando de forma profissional um mecanismo chamado de referências. Você pode criar um mecanismo de referências dentro da sua base de clientes. Dentro da sua base de clientes, você pode fazer com que os seus clientes sejam, na verdade, promotores do seu produto ou do seu serviço, fazendo com que esses mesmos clientes tragam novos clientes para você através de um mecanismo profissional estruturado com processo para poder fazer referências onde você vai atuar de maneira assertiva nessa abordagem, gerando assim leads aquecidos. E isso tudo, quando a gente fala assim, isso é sem forçar, tá? Isso não é uma coisa imposta, forçada, não, porque senão não funciona. Exatamente. Existem processos de maneira suave que isso acontece. Exatamente. E o legal disso tudo é que esse processo de referência que a gente está falando aqui, aí você vai falar, Nico, você está falando isso aí, mas não, muita gente usa. Muita gente usa, empresas... Muita gente boa. Grandes fazem isso. Porque você com certeza já ouviu. O melhor marketing ainda é o boca a boca. Porque nada melhor do que você ter uma pessoa que utiliza o seu produto fazendo a própria divulgação dele, mostrando que o resultado é real. Inclusive, alguns de forma equivocada utilizaram e chamaram isso de marketing de rede na área de vendas. Isso queimou, em algumas situações queimou um pouco isso, mas continua funcionando. Da forma certa, de forma suave, de forma inteligente e estratégica, isso é muito poderoso. E funciona muito bem. É o que a gente chama de network profissional ou mecanismos de referência, porque você vai ter escalas dele. E isso funciona e funciona muito bem, independente do tipo de serviço e negócio. E você pode criar ainda adicionais nesse processo. Você pode criar campanhas, você pode criar campanhas de recompensa para o próprio cliente, onde ele usufrui daquela indicação, daquela referência gerada quando ela é efetivada. Por exemplo, a gente tem um exemplo agora recente da Love, que é uma seguradora. A Love, ela criou o quê? Um mecanismo onde existe vendedores que são usuários, onde quanto mais ele divulga ou ele consegue converter a própria seguradora da Love, ele vai tendo o quê? O que a gente chama como se fosse tipo um cashback, mas não é. Ele vai tendo a bonificação do seu próprio seguro. Então, você vai criando um mecanismo que faça mais sentido para o seu negócio e que faça mais sentido para o seu cliente, para que ele possa fazer, nossa, além de satisfeito com esse produto, com esse serviço, eu ainda tenho benefícios se eu posso recomendar, porque é natural do ser humano indicar aquilo que você gostou, que foi satisfeito. O que você falou para mim assim que a gente chegou aqui? Lembra? Não lembro não, mas falei um bocado de coisa, não lembro não. Tirando a questão da geração de energia, você falou que tem um filme para te indicar. Ah, sim. E você ficou logo empolgado. Empolgadíssimo. O que Porque você gostou do filme? Eu conheço você. Olha aí, ó. Conheço o seu estilo de filme. Então, ele vai gostar desse filme. Porque não adiantava também eu indicar um dorama para você, porque não é o teu estilo. Não é meu estilo. Porém, também aceitaria um dorama. Agora, olha que coisa interessante para você que está assistindo a gente. Por exemplo, nesse início de ano, a estrutura educacional do Instituto Equilíbrio da FATEF, a gente fez isso aí. É uma campanha agregando transferência. Cada aluno que indicar alguém e trouxer, ele ganha no mês seguinte a mensalidade dele free. Ou seja, ele está satisfeito com o curso, ele compartilha, ele indica e no final da história ele ganha o cashback. Fechando exatamente o que a gente conversou aqui. E cada mecanismo desse, sendo bem aplicado, ele vai fazer com que o ponto 4, que eu vou falar aqui agora, que é quando o cliente ele deixa
de perceber o preço e ele começa a perceber o valor. Porque preço é consequência de valor percebido. Então, quando você coloca o cliente no centro, quando você ouve o cliente, quando você cria um ambiente propício para venda, para decisão de compra, onde você utiliza, né, estratégias para poder alcançar a parte emocional do cliente para a tomada de decisão. Veja bem, gente, a gente está falando de um processo estruturado de vendas que não é para você vender porcaria não, tá? Isso é um processo de venda onde você também está entregando um produto que faça sentido para o cliente com integridade. Senão não vai ter também senão você vai fazer isso só uma única vez e não vai acabou. ter quem indique, não vai dar recorrência. Tá? É porque quando a gente fala assim, parece que existe um processo de mágica. De mágica manipulação. Ou de manipulação. Mas não é. A gente está falando o seguinte: quando você está vendendo um produto que você acredita e você confia, um serviço que você sabe que gera resultado, você está entregando, na verdade, uma solução para o cliente de acordo com aquilo que ele está precisando. Só que, às vezes, esse cliente ele não sabe que existe essa solução e que ele talvez até precise dela. Então, o que a gente está falando aqui é do processo dos bastidores que você pode utilizar para fazer com que o cliente venha a enxergar isso e tomar essa decisão que vai fazer, na verdade, muito bem para ele. Então, quando você faz esse processo muito bem feito, o preço ele deixa de ser o protagonista e passa a ser algo secundário, porque o valor que na verdade existe no seu serviço e produto, ele passa a ser agora o artista principal do seu negócio. E é claro, Nicolas, que a nossa audiência é uma audiência diferenciada, inteligente e perspicaz. Ela está notando, quando a gente fala de processo, que não é aplicar uma situação dessa. Olha, a gente tem conhecer o cliente, a gente tem ouvir o cliente, fazer rapport, a gente tem ambiência. Quebra-cabeça completo. Então, são várias coisinhas para você que quer vender, continuar vendendo e não parar de vender, porque venda é tudo, né? Aí na situação, o que acontece? Não é, vou pegar isso, então eu vou falar. Por exemplo, eu citei aqui a campanha que a gente está fazendo, mas ela não funciona sozinha. Para o aluno indicar, ele tem que estar satisfeito com o que ele está recebendo. Para o outro chegar e indicar de novo, tem que estar satisfeito. Tem que haver essa conexão. Então você que... a nossa audiência é uma audiência diferenciada. Você vai aí conectando os pontinhos e... Opa, tudo isso aqui, aí se chama esse processo por inteiro. Melhor, Jardel, sabe o que a gente pode fazer? Porque a gente entende que a abundância ela é gerada na medida que a gente presenteia, abençoa outras pessoas. Se você quiser uma sessão estratégica para entender como que você pode aplicar esse processo comercial dentro do seu negócio, onde a gente pode identificar quais são os pontos cegos, ou se você não tem processo nenhum e quer construir esse processo do zero, comenta aqui nos comentários do vídeo, né, eu quero uma sessão estratégica, que a gente vai estar entrando em contato com você. Tá aí, vamos embora lançar essa semente de abundância. Né? E aí, detalhe, a gente falou sobre percepção de valor. E aí a pergunta que você tem que fazer para você, referente ao seu serviço, seu produto. O seu serviço e o seu produto, hoje, quais são os valores agregados? Se você não fosse quem você é, se você fosse o cliente, enxergando e pensando como cliente do seu produto, do seu serviço, você compraria? E olha aí, essa pergunta é poderosa. O que você percebe? Ou você, para comprar, gostaria de ver quais ajustes? Muda de posição. Isso pode trazer insights e ajustes poderosos para a tua empresa, para o teu negócio, para o teu produto. Então é importante você se colocar numa outra posição, porque muitas das vezes a gente, como dono de negócio, empresário, empreendedor, que está ali à frente, nós acabamos caindo num vício, uma armadilha perigosa, Jardel. A gente quer fazer aquilo que a gente gosta, que a gente acredita que é mais bonito, que alimenta o nosso ego. Então a gente acaba configurando aquilo como se fosse para a gente, mas o seu produto, o seu serviço não é para você, é para o seu cliente. Então, quanto mais você pensar como seu cliente pensaria, entendendo o que ele gosta, o que ele deseja, o que ele aspira e o que ele não quer, vai facilitar para você fazer a formatação certa
para ir de encontro a esse cliente. E uma vez que vai de encontro com esse cliente, você vai destacar para ele os valores necessários. E valor, muitas vezes, por mais que ele esteja ali escancarado, você precisa comunicar, Jardel. Porque quantas vezes você já viu uma pessoa chegar assim, que o preço está bem grande ali, e a pergunta, quanto está isso aqui? Mesmo que esteja ali, às vezes você precisa comunicar. E comunicar talvez ainda não seja o suficiente. Você precisa ainda fazer com que ele perceba o que você comunicou. Não basta ser bom, tem que parecer bom e tem que mostrar que é bom. Exatamente. Porque se ele não perceber, de fato, ele não vai reconhecer. E se ele não reconhecer, ele não vai pagar o preço devido. Ele vai achar que é caro. Prova disso é que você vai pegar, eu não vou citar que eu não vou fazer merchan de ninguém aqui, mas você pega empresas multinacionais de produtos que você diz assim, esse cara não vende, ele só tira pedido, e elas continuam investindo em publicidade, em marketing, em mostrar, em comparação. Por que elas fazem isso? Porque parece que todo mundo já sabe, mas não sabe ainda. E aí a gente chega no último ponto desse tema, desse episódio, que é sobre objeções. Porque entende que se você fizer esse processo, você está construindo o alicerce para quebrar as objeções existentes, porque você fica muito mais fácil você quebrar uma objeção antes dela surgir para você, do que você esperar o cliente parecer aqui, deixar claro para você qual é a objeção que ele tem. A essas objeções, Nicolas, quais são essas objeções mais comuns? Olha, isso não está dentro do meu orçamento, eu achei que esse produto não é o que parece, serviço não entrega o que prometeu, né? Eu vi que existe uma reclamação desse serviço nesse sentido, eu achei caro, eu não confio, não sinto segurança nesse serviço, nesse produto, eu não sei, estou em dúvida, vou pensar. Não, quem decide não está aqui agora. Então, quando esse valor não foi construído, esse ambiente não foi preparado, essa decisão ela vai vir cheias de objeções, como se fosse uma árvore cheia de frutos. E aí você vai ter que tirar uma por uma para você poder gerar realmente o processo final, que é o processo da decisão de compra. E aí você tem que tomar cuidado para não cair no erro que foi o início desse episódio. A maior parte dos vendedores, eles pecam, porque quando aparecem as objeções, eles querem transpor as objeções aqui, ó, no córtex pré-frontal. No racional. Só com informação, compensando o racional. E isso não vai ter força para romper a objeção da hora da compra. Você tem que trabalhar o transpor essas objeções aqui, ó, no sistema límbico, que é onde vai ter a decisão. Claro que você passa um pouquinho também por informações. Tem que ter o conteúdo. Mas não é só aqui. E a maior parte dos vendedores peca porque fica aqui. Ele quer trazer mais conteúdo técnico, mais informação e tal. E não é aí que rompe. Presta atenção nisso. Para isso, você precisa entender de fato como que está o seu cliente naquele momento. Qual é a temperatura. Porque pode não ser a hora realmente. Exatamente. E além de talvez não ser o momento, pode também ser o seguinte: o que faltou para esse cliente? Qual é a objeção chave dele? É uma objeção que está no campo ainda racional, onde se eu mostrar o resultado é o suficiente, ou ele está no ponto que realmente eu preciso gerar uma conexão mais profunda com esse cliente, mostrando que na verdade eu não sou somente mais um, eu sou o produto, o serviço certo que ele buscava. E aí continua o dever de casa do caminho da venda. Porque se você deixar ele embora e não era para ser, não. Tem um dever de casa a ser feito, né? Para poder reconectar. Então, a quebra de objeções ela vai se tornar muito mais fácil se você seguir, na verdade, todos esses pontos que nós trabalhamos aqui anteriormente. Porque a objeção ela só vai ficar realmente latente se você chegar de fato e como se fosse aquele vendedor de porta em porta e bateu ali aquela pessoa que só manda mensagem na hora que quer vender. Então, se você não cria relacionamento, se você não cria vínculo, você sempre vai ter uma objeção mais cristalizada. Agora, se você tem relação, você tem um relacionamento que você nutre ele de forma periódica,
você, na verdade, você está enfraquecendo a objeção. E isso é um ponto-chave para renovações de serviços, contratos, para a longevidade de um cliente que vai sendo fidelizado ao longo do tempo. Então, a gente está falando aqui de um processo quase que completo de vendas, onde está na interação com o cliente a chave disso tudo. É claro que isso é só uma peça de um quebra-cabeça, como a gente falou aqui. Mas você já deve ter notado que a gente está de casa nova. Olha esse ambiente aqui, que legal, que bacana. Se você gostou, comenta aqui. O que vocês acharam da casa nova do podcast Fé e Negócio? Comenta aqui embaixo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Enfim, estamos chegando no final desse episódio. Jardel, vou deixar para você fazer as considerações finais. Lembrando que você pode assistir esse episódio aí no YouTube e também ele também está no Spotify para você ir ouvindo e tendo esses insights e recebendo tudo isso. Quero convidar você a lembrar da semente de abundância aí, né, Nicolas? Coloca aí, eu quero receber, quero ter, e aí a gente vai ver o processo para poder alcançar. Quero ter uma sessão estratégica. Uma sessão estratégica. Você falou de uma coisa importante aí, que é saber também que o teu cliente pode até nem saber que tem aquela necessidade. Para isso você precisa, talvez numa sessão estratégica ou em algo mais para frente, descobrir quem é o teu cliente, a persona dele. Isso é muito importante também. E eu quero então agradecer você que está com a gente aqui, que tem feito parte. Comenta aí sobre o novo visual, sobre a casa nova, e a gente vai estar junto aí, deixando aqui a gratidão, lembrando que estamos buscando sempre trazer conteúdo de fé e conteúdo de negócio. Hoje a gente foi mais focado na venda, mas não há vendedor que consiga chegar onde ele quer se ele não tiver fé, né? Bom, aqui a gente sempre vai ter assuntos relacionados a negócios, fé, e dentro do campo de negócio a gente vai rodar sobre todos os assuntos que fazem parte do ecossistema de empreendedorismo, negócio, liderança, venda, gestão, enfim, e fé, porque sem fé não tem como dar o primeiro passo. Até a próxima. Até mais, gente.